Estamos aqui, nesse momento, com Thalita Nascimento. Né? Thalita é a chefe de gabinete da deputada federal Tabata Amaral, né? E vai participar dessa conversa que nós vamos fazer hoje a respeito do trabalho de assessor legislativo. Né? Então, vamos entender um pouco da história dela e daqui a pouco deve entrar aí o Rodrigo Burgos, que é um assessor de um deputado estadual também, o deputado Eliomar Coelho, né? Então, ele também vai contar da experiência dele, mas todo mundo desejando boas vibrações para nós, que vai dar tudo certo. Tomara, pessoal. Estava aqui explicando para a Thalita que é uma novidade, tanto essa semana de volta às aulas, né, quanto o próprio formato online. Né? Então, tudo para nós é novidade. Bom, estamos aqui também, o Rodrigo está chegando. Né? Olá, Rodrigo, olá, tudo bom com você? Beleza, seja bem-vindo. Estou escutando vocês, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Estou tomando uma surra aqui da tecnologia hoje. Rodrigo, como é que você está aí? Está ouvindo? Agora estou escutando bem. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Perfeito, perfeito. Maravilha. Ufa. Pessoal, então vamos lá. Eu quero começar com o seguinte. Quero que cada um de vocês conte um pouco da trajetória de vocês. O que vocês estudaram, no que vocês trabalharam antes do cargo que vocês estão ocupando no momento, como é que vocês chegaram até esse cargo, esse tipo de coisa. Thalita, você começa? Posso começar, sim. Bom, primeiro, super obrigada, Rodrigo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Lembrando aqui da minha semana também de recepção de aulas, na época também chamada Volta às Aulas, na minha faculdade. E, bom, vou trazer um pouquinho, assim, contando um pouco da minha história, mas também como eu vim parar nessa loucura que é no legislativo que eu estou hoje. Eu sou formada em Direito na USP. Entrei na faculdade de Direito muito com uma ideia de fazer justiça, de que o direito eu ia me encontrar e encontrar uma forma de algum jeito, contribuir para uma justiça social no nosso país. E logo que eu entrei na faculdade, eu acabei me interessando por vários projetos que existiam na universidade, que eram projetos tanto de centro acadêmico, né, que era um centro acadêmico grande lá, que trabalhava com moradia estudantil, projetos vinculados à advocacia popular, mas também com projetos relacionados à regularização fundiária. A gente fundou, na época, uma clínica de direitos humanos que era focada em pessoas em situação de rua, no centro de São Paulo. Então, foram 5 anos muito ricos, eu acho, em termos de aprendizado e ver como que funcionava atividades extracurriculares, então, para além do que eu aprendia na sala de aula, mas também para, de alguma forma, me conectar com o que era política pública. E aí, acho que lá na faculdade já eu sabia que eu não ia ser uma advogada tradicional, assim. Acho que eu já via que eu tinha interesse mesmo de trabalhar com políticas públicas. Mas saí da faculdade, me formei super nova, acabei indo para o mercado privado. Fiquei no mercado privado aí por 5 anos, então trabalhei em escritórios de advocacia, trabalhei no mercado financeiro. Foi uma época bastante também diferente para mim, para eu saber que não tinha nenhum familiar que era advogado, então primeira vez que eu estava conhecendo esse mundo. Aprendi bastante, mas chegou uma época que eu falei, não, eu quero realmente ir para onde meu coração bate mais forte, que é pensar aí num trabalho público, social e que faça diferença. Assim, eu estava buscando um propósito mesmo para o meu trabalho. E aí eu tinha alguns amigos que, quando se formaram na faculdade, tinham ido trabalhar em Brasília, trabalhar no governo federal, e aí tinham amigos que estavam na Casa Civil, amigos que estavam no Ministério da Educação, enfim, diversas áreas, e eu fiquei sabendo de uma vaga que tinha para coordenador de legislação e normas no Ministério da Educação. Então, já era uma área que dialogava um pouco com a minha área de atuação, por falar em legislação e normas, precisava de um conhecimento em direito administrativo público, mas
já era um pezinho quase ali na política pública. Então, eu me candidatei para essa vaga, fiz um processo seletivo interno e acabei passando, fui para Brasília, trabalhei no Ministério da Educação por 2 anos, foi super rico, conheci muito sobre educação, sobre políticas públicas, entendi como que funciona a máquina mesmo federal, né, e com as coisas positivas e negativas disso, né. Mas aí lá eu brinco que no MEC eu fui picada pelo bichinho da educação e não consegui voltar atrás mais, assim. Então, depois disso, eu fui fazer um mestrado em políticas educacionais em Colômbia, em Nova York. Voltei para o Brasil, trabalhei com pesquisa há um tempo na FGV, no Rio de Janeiro. Depois trabalhei no terceiro setor também, num instituto que trabalhava especificamente com ensino médio. E até que eu tive essa oportunidade, abrir uma vaga para trabalhar no gabinete da deputada Tabata. A bandeira principal dela sempre foi educação, ela trabalhou com isso antes de ser deputada, e eu achei que ali eu conseguiria voltar a fazer um pouco mais pelo país, estando dentro de um mandato, aprendendo mais sobre o legislativo. Eu nunca tinha trabalhado no legislativo desde então, e que é uma dinâmica bastante diferente do que é o executivo, do que é o terceiro setor. E estou lá há 1 ano e 2 meses, estou gostando muito, tem sido uma experiência super gratificante, mas aí eu conto ao longo da nossa conversa um pouquinho mais sobre isso. Tá ótimo. E, Rodrigo, e você, cara? Também, você é assessor jurídico, então eu imagino que nem a Thalita, você seja também advogado. E como é que foi da faculdade até onde você está hoje? Rodrigo, primeiro também dizer que é uma satisfação poder estar aqui, né? Uma pessoa assim próxima da Eliomar, para mim é sempre um amigo. A Eliomar é uma pessoa assim digníssima, né? Na política no Rio de Janeiro, para o Brasil, né? É uma preciosidade. E eu estou trabalhando com ele agora há 2 anos, né? Desde esse mandato agora. Mas da faculdade eu estava assim sem querer ser advogado quando eu saí, né? Um pouco assim a linha da Thalita, pelo que ela falou. Eu sempre me interessei também por direito público, né? E aquela coisa da advocacia não me cativava muito. Mas ao mesmo tempo, a parte das leis, né? O início da faculdade ele é muito encantador e isso me aproximou muito da política, do trabalho legislativo. Mas eu comecei trabalhando com o direito eleitoral, né, em Pernambuco, no ano de 2010, pouco depois que eu me formei. E de lá para cá, vim estudando direito eleitoral, me apaixonei e advogo, né? E vim morar no Rio de Janeiro em 2012. Eu sou da Bahia, de Salvador, me formei lá na Universidade de Salvador. E quando eu cheguei aqui no Rio, comecei a trabalhar na advocacia privada, né, alguns escritórios, sobrevivência, né? Até que eu conheci... Perdão? Isso. Eu quero ver agora o seguinte. Você primeiro, já que você está falando, depois voltar para a Thalita, assim, a coisa prática. Como foi que você acabou no gabinete do deputado Eliomar Coelho? Então, a partir daqui do Rio, morando aqui advogando, um conhecido meu de Pernambuco me indicou para trabalhar com o deputado Glauber Braga, do PSOL, deputado federal, né? Ele assumiu a presidência do PSB aqui no Rio e naquele período eu fui trabalhar para o PSB, né? Como advogado contratado. Passei o período da eleição junto com eles lá, foi uma peleja aquela eleição. O Eduardo Campos morreu, né? Tinha um projeto político assim muito claro, honesto, interessante. E a partir dali eu fui trabalhar com o deputado Anderson Nogueira na Assembleia Legislativa em 2015, né? Tendo contato profissional com as pessoas. O Anderson foi eleito um deputado do interior de Nova Friburgo, jovem, né? Vereador há 2 anos somente, pelo deputado estadual. Fui trabalhar com ele e trabalho na Assembleia Legislativa desde 2015, como assessor de plenário, né? Trabalhei esse mandato dele inteiro e um mandato muito próximo ali do mandato do Eliomar. A bancada do PSOL, 2015 a 2018, aqui na LERJ, estava muito coesa, né? Muito forte. O Anderson chegou migrando do PSB, tinha ali umas coisas para ajustar. Mas nesse trabalho, nesse contato com a assessoria do PSOL, né? Eu conheci o Pratinha, não sei se o Rodrigo conhece,
Thiago Pratinha, grande amigo da Eliomar, assessor dele há muito tempo. E o Anderson não se elegeu, o Eliomar estava precisando de um assessor jurídico, né, com experiência de plenário, nessa parte de elaboração, exame das emendas, acompanhamento da pauta. E aqui estou, né, dei sequência ao trabalho que já fazia com o Anderson, aqui com a Eliomar, né? Agora trocando mais assim com Pratinha. Era um trabalho muito solitário que eu fazia antes, eu era o único do jurídico aqui no Rio, né? A gente tinha uma base também em Friburgo, mas agora o Pratinha acompanha mais de perto ali o plenário e eu dou todo o suporte, né, jurídico. Temos mais o pessoal da economia, da cultura, e é isso, estou aqui. Aí a gente fala mais. Vamos lá. Thalita, e assim, na prática, como foi que você acabou no gabinete da deputada Tabata Amaral? Como é que você estava lá em Brasília, flanando por aí, e o que aconteceu? Na verdade, eu estava no Rio de Janeiro nessa época, eu não estava nem em Brasília. Mas o que aconteceu foi que ela abriu um processo seletivo, aberto mesmo, e algumas pessoas, foi uma coincidência também, algumas pessoas de lugares diferentes vieram falar comigo sobre essa vaga, perguntando se eu tinha interesse, e aí foi uma série de entrevistas até que eles me chamaram para participar desse projeto, porque eu acho que é isso, né? Eu acho que ser chefe de gabinete de um parlamentar, e aí o Rodrigo pode falar também da parte do parlamentar estadual, é um trabalho que é o dia inteiro, né? É um trabalho que, assim, a política não escolhe a hora, né? Então, a qualquer momento, o Bolsonaro pode falar alguma coisa, a gente precisa se manifestar, pode ter uma mudança nas discussões partidárias, a gente precisa atuar. Então, eu considero que não é um trabalho, aquele trabalho tradicional de bater carteira de manhã e sair à noite, porque o seu celular está o tempo todo ali conectado e trabalhando. Então, acho que é mais você se jogar num projeto político do que só estar num trabalho, né, comum, assim, digamos assim. Certo. Pessoal, assim, a gente viu aqui que nós temos, vocês dois são assessores legislativos, né? Então, teoricamente, é o mesmo grande cargo, mas existem diferenças. Thalita é chefe de gabinete e o Rodrigo é o assessor de plenário, o assessor jurídico. Como é que é, Rodrigo? O trabalho de chefe de gabinete, ele é mais amplo, né, inclusive, assim, mais político, né, do ponto de vista do relacionamento. O chefe de gabinete é uma pessoa que representa o parlamentar, né, em muitos lugares. O assessor jurídico, o assessor de plenário, né, procura fazer com que o parlamentar tenha sempre a informação precisa, né, clara, sem contradições, né? Por exemplo, vai apresentar um projeto de lei, é preciso examinar se já existe um projeto similar, se já existe alguma vedação constitucional e discutir se até que ponto na política vale a pena apresentar o projeto. O chefe de gabinete é a pessoa que coordena, né, que garante que tudo aconteça de maneira ali harmônica. Então, está realmente pensando o tempo inteiro o mandato, e a Thalita falou assim com generosidade que é todo dia, né, que é 7 dias por semana, né, que a gente está, né, alerta sempre, disponível, e as notícias, os acontecimentos, às vezes não esperam hora ou dia da semana, né, para acontecer, e a comunicação tem que fluir, tem que ter informação segura do jurídico, né, análise, a Analerj, a pauta sai muito em cima da hora, sai na sexta-feira, 7, 6, 8 da noite, para votar terça, às vezes projetos complexos, né? Então, o trabalho da assessoria legislativa jurídico é mais esse, né? Acompanhar a pauta, elaborar os projetos, inclusive fazer o exame, a sugestão de voto dos projetos das comissões que o parlamentar integra. Eliomar, por exemplo, faz parte da Comissão de Orçamento, Cultura, Servidores Públicos e mais algumas, e precisa dar parecer em projetos, né? E a gente que orienta esse voto, discute com ele, e ele decide se vai ser favorável ou contrário, apresentar emendas, e por aí vai. Thalita, e a chefia de gabinete? Como é que funciona aí? Quais são as atribuições principais, né? Porque
A gente sabe que vai até o nível quase de psicólogo e babá, mas quais são as principais que vocês têm que fazer? Eu acho que tem uma coisa que é super importante, assim, quando chega no legislativo, e acho que essa é a diferença clássica do executivo, é que você tem que criar ali alguma forma, pode ser um planejamento, pode ser pilar, pode ser uma bandeira, mas de conseguir afunilar e focar no que você realmente quer trabalhar no legislativo. Porque o legislativo, como o Rodrigo mencionou, tem muitas comissões, estão da área de orçamento, meio ambiente, educação, cultura, e é humanamente impossível que o parlamentar esteja em todas essas comissões e seja tão generalista dessa forma. Então, um trabalho que a gente fez e que eu considero que hoje é minha principal atribuição foi organizar 5 pilares que já vieram um pouco da época da campanha da Tabata, mas que depois ficou mais claro ao longo do mandato, que eram pilares prioritários para a gente, né? Então, a gente... educação, claro, que é a bandeira da vida da Tabata, mas também outros pilares que a gente gostaria de atuar. Então, pilares de direito das mulheres, pilares relacionados ao meio ambiente, desigualdade social e combate à pobreza, inovação política. Então, a gente fechou nesses 5 pilares, e hoje, esses 5 pilares, e essa é a minha maior atribuição, é garantir que a gente esteja trabalhando nesses 5 pilares, desde o nível agenda parlamentar, então, quanto tempo a Tabata está gastando em cada um desses pilares, e se ela está gastando de forma produtiva, não está perdendo tempo com outras coisas que talvez não façam muito sentido para a gente, porque convite sobre tudo aparece, mas a gente não tem a pretensão de achar que a Tabata vai saber tudo e vai conseguir atender a todos, até questões mais estratégicas, como, por exemplo, quais projetos que ela vai apresentar, projetos de leis que ela vai apresentar, emendas parlamentares e por aí vai. Então, acho que minha principal atribuição hoje é ser guardiã desses 5 pilares e garantir que toda a equipe, que é composta por 14 pessoas hoje, trabalhe e destine a maioria do seu tempo na implementação desses pilares. Thalita, agora uma pergunta. E como é que faz essa organização da equipe? Então, assim, você tem a chefia de gabinete, vocês têm também um assessor jurídico, e que outros tipos de assessoria vocês têm? Legal. A gente tem, assim, um gabinete parlamentar no nível federal, ele geralmente tem 2 gabinetes, né? Um gabinete em Brasília e um gabinete no estado de origem, né? Então, a Tabata tem um gabinete aqui em Brasília e um que fica em São Paulo. A gente organiza o gabinete assim, eu sou chefe de gabinete dos 2 gabinetes, mas a gente tem uma coordenadora do gabinete de São Paulo, que é onde a gente faz, na teoria, é como se a base de São Paulo fosse o lugar de escuta, então onde a Tabata vai escutar a base eleitoral, vai escutar a comunidade de São Paulo, saber quais são as demandas pela qual ela tem que batalhar e trabalhar aqui em Brasília, e aqui em Brasília acaba sendo a parte mais técnica mesmo, de análise de lei e tudo mais. Então, acho que a gente tem e algo que eu estou aprendendo, eu acho, todos os dias, que é essa complexidade de ter 2 gabinetes, mas que não é uma filial, né? Um gabinete que faz um trabalho completamente diferente do gabinete de Brasília. E a gente tem uma dificuldade ou uma preocupação muito grande, eu acho, de trazer muitas qualificações técnicas, tanto para na hora de escolher a nossa equipe. Então, a nossa equipe ela é uma equipe muito boa, assim, de pessoas realmente que têm qualificações técnicas importantes. E aí, conseguindo atrelar tanto questões de educação, que é uma parte importante da Tabata, mas também pontos que a gente sabe que são algumas defasagens, talvez, minha da Tabata, como, por exemplo, economia. Então, a gente tem um assessor econômico justamente para ter esse olhar, trazer complementações e apoio que a gente não tem. Tem uma coisa inovadora, eu acho, no nosso gabinete, que é o que a gente chama de gabinete compartilhado, que funciona como uma liderança, só que a diferença é que ele funciona muito mais como quase um think tank, assim, um espaço para pensar e elaborar políticas públicas, que é um gabinete da Tabata, com mais outros 2 parlamentares, então o Felipe Rigoni e o senador Alessandro Vieira, que a gente coloca que as principais pautas, que são pautas que os 3 vão ter que votar, então, por exemplo, reformas ou políticas de auxílio emergencial, renda básica e tal, tem um time lá, que é um time focado em políticas públicas, então é um time bem técnico, e que faz análises, conversas com especialistas,
temáticas e consegue fazer uma análise mais aprofundada das temáticas que são mais importantes e complexas para a gente, e que nos ajudam tanto na orientação de voto, mas também na proposição de projetos. Agora uma pergunta com relação a esse gabinete compartilhado. Não tem ciúme? Um acha que está cedendo mais que o outro, que está dando esse tipo de coisa, ou alguém está aparecendo mais que o outro, né? A Tabata é uma deputada que consegue aparecer bastante na mídia, né? Os outros não ficam com ciúme da exposição dela, não dá problemas pessoais isso aí? Eu esqueci de falar que uma das partes principais da minha atribuição de trabalho é gestão de egos. Não, brincadeira, mas assim, os 3 parlamentares são muito unidos. Eu acho que cada um tem a sua principal bandeira, né, o seu principal pilar, então acho que eles acabam se distinguindo dessa forma. Mas eu acho que gestão de egos, assim, para além do gabinete compartilhado e tal, é um problema, assim, é um ponto, eu acho que o Rodrigo pode trazer também a percepção dele, assim, mas pelo menos no nível federal, o tempo todo você está lidando ali com pessoas que querem aparecer, então tem que tomar um pouco de cuidado e tal, mas acho que faz parte também do jogo, assim, né, do jogo democrático, de dar espaço para todos. Ô, Rodrigo, e como é que é a organização aí do gabinete de um deputado estadual, né? Então, vocês, no caso, não têm essa situação de Brasília e Rio de Janeiro, né? Vocês têm um gabinete apenas. Como é que ele está organizado, estruturado, esse tipo de coisa? O gabinete do Eliomar, como eu falei, né? Assim, o Eliomar é uma riqueza na política brasileira. Assim, eu falo com alegria porque verdadeiramente, assim, ele tem uma equipe já bem que acompanha ele há um tempo, né? Porque ele foi vereador aqui no Rio de Janeiro por muitos anos. E eu já trabalhei também, Thalita, com um deputado muito jovem que também, assim, vejo o perfil da Tabata muito parecido, que era o Anderson Nogueira, né? Mas o Eliomar já trabalha com a equipe dele há muito tempo, então ele é acompanhado assim de pessoas que já têm uma experiência, né, nas pautas. E esses troncos, né, de áreas de atuação, eu já encontrei eles definidos no gabinete, muito claramente, né? A gente tem a equipe, por exemplo, uma coisa que reúne essa equipe é a pauta, né? Hoje eu mandei, por exemplo, os projetos em destaque, os links para acessos, que eu acho que tem mais relevância para o pessoal da educação, o pessoal da cultura, o pessoal do urbanismo, economia, né? O Eliomar hoje na Assembleia tem um mandato muito voltado para cultura, para a parte orçamentária também, mas ele há muito tempo, né? Já trabalha com a parte de transporte, sempre muito atuante. Aqui no Rio de Janeiro a gente enfrentou um período cabuloso por alguns anos, né? E ainda enfrenta assim muitas dificuldades para poder melhorar, né, a qualidade do transporte no estado, no município, mas, enfim, temos uma equipe bem definida, assim, né? Pessoal, tem uma pessoa que trabalha com orçamento, com assessoria também, que ele é uma da comissão de orçamento, então é uma quantidade de trabalho crescida, né? Por exemplo, quando tem reunião da comissão de orçamento, às vezes tem 60 projetos para a gente analisar em 3 dias. Propor emenda, ser contra emenda, a favor de emenda, consultar a base, movimentado, né? Mas essa organização, né, clara das áreas de atuação facilita. A gente tem uma bancada também, o PDT, eu sei também que tem uma organização legal, né? Os mandatos dialogam ao ponto, né, convivem juntos e tal. Na Assembleia hoje a gente tem a liderança do PSOL, né, que reúne os mandatos, né? Esse ano a gente elegeu uma bancada feminina forte, que está atuante e, enfim, cada um participa de uma comissão e tem algumas áreas que um parlamentar se destaca mais, outro se destaca mais em outro, mas com o diálogo isso tudo flui bem, né? Cada um respeitando o outro, mas claro que sempre tem uma coisa ali de ego, mas, por exemplo, a Eliomar não tem esse tipo de coisa, não. É uma coisa boa. Eu ver aqui, então, o caso do PSOL na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, a gente tem uma estrutura que, na verdade, é organizada pelo partido e que aí atende todos os candidatos, todos os deputados. E os deputados trabalham, de certa forma, articulados por essa liderança. É isso?
A gente tem uma equipe, né, da liderança que torna um pivô, né, digamos. Faz análise da pauta da semana, apresenta questões, sabe que o mandato tem contato com determinado setor, né, da sociedade, consulta antes de sugerir o voto para os parlamentares. E na liderança os debates acontecem, né, partidariamente. As posições de bancada são traçadas, as prioridades, por exemplo, a gente tem limites para apresentar destaque de emendas. Às vezes tem 120 emendas, a gente pode destacar 4. Né? Há uma conversa, um diálogo para poder escolher essas 4 emendas, cada um, né, muitas vezes tem preferência por uma ou por outra, mas ter esse meio de campo assim, proporcionado pela liderança é uma coisa que facilita, né? A boa relação, a coordenação da bancada para poder votar, para poder ter mais força. A gente tem hoje a 3ª bancada da Assembleia Legislativa, em número de parlamentares. Então, bem expressivo, né? Pessoal, deixa eu ver aqui. Thalita, eu quero agora puxar aquele debate que a gente falou antes, né, que é a questão técnica versus a questão política. Né? Você falou, a gente tem aqui, quando junta o gabinete compartilhado, tem várias pessoas que são especialistas ou que são pessoas que consultam especialistas, porque a gente quer ter uma intervenção bastante técnica ou tecnicamente qualificada. Mas nós sabemos que a questão parlamentar é uma questão política, fundamentalmente. Então, assim, como é que você vê no trabalho de vocês essa questão de vocês terem que fazer uma ação técnica, mas que tem que seguir diretrizes políticas? Como é que vocês lidam com isso e como é que você pessoalmente encara essa separação entre técnica e política? Legal. Eu acho que essa falsa dicotomia, né? Eu acho entre política e técnica, eu acho que afasta muita gente, inclusive da política, assim, porque existe hoje, né? Acho que até por uma questão da mídia e tal, um termo muito pejorativo para o que é política. E também porque muitos políticos fazem por merecer esse termo pejorativo, infelizmente. Mas existem muitos parlamentares bons, pessoas boas, que estão fazendo uma boa política, e que eu acho que fica muito... e aí eu acho que a qualificação técnica, ela serve como um subsídio para a política, e um subsídio riquíssimo, importantíssimo, assim. Eu acho que tem muitas questões que a gente vota na Câmara dos Deputados que são questões complexas, e que tem pessoas que passam 10, 15, 20 anos estudando, fazendo um PhD, fazendo mestrado, para aprender e se aprofundar. Eu acho que o ano passado, por exemplo, nós tivemos uma discussão que durou, na verdade, muito mais do que um ano, mas foi no passado que aprovou, que foi a discussão do Fundeb. O Fundeb, que é o Fundo de Financiamento para a Educação Pública hoje no Brasil, e que representa 60% dos recursos que vão na educação pública no Brasil inteiro, ele foi um projeto que começou, a primeira proposição dele foi em 2015, a PEC é de 2015, e desde então foi discutido para ser aprovado na metade do ano de 2020, ou seja, foram aí quase 5 anos de discussão em cima de um projeto de lei. E não só porque tem questões políticas, mas porque, tecnicamente, ele é um mecanismo bastante robusto e bastante complexo. E que qualquer mudança que você faz impacta uma escola rural, por exemplo, no interior da Bahia, ou uma escola, um sistema, uma rede educacional inteira municipal em Alagoas, e por aí vai. Então, eu acho que a discussão técnica, ela é importante, ela traz bons subsídios, mas na hora que você tem todos esses subsídios, é com base neles que você também vai discutir a questão política. Então, vou dar um exemplo do Fundeb, né? Eu acho que no Fundeb a gente fez uma leitura inicial do primeiro texto e a gente viu que tinha alguns pontos que a gente gostaria de colocar e alguns pontos que a gente considerou que eram, assim, os inegociáveis. Se esses pontos não estiverem no texto, a gente não consegue trabalhar por ele, a gente não consegue apoiá-lo e tal. Só que a gente sabe, se a gente quisesse viver no mundo ideal, a gente teria proposto um texto completamente diferente. Mas a política não é isso, tem que saber negociar.
E eu acho que no final foi muito rico, porque os nossos pontos negociáveis eram diferentes do ponto de um outro partido ou de um outro grupo. E no final, quando você junta todos esses pontos negociáveis e forma um novo texto, você tem um texto realmente representativo e democrático, que aliou pontos de todos os partidos, ou de, pelo menos, da grande maioria, de regiões diferentes, com demandas diferentes, porque, bem ou mal, a Tabata, por mais que ela tenha essa visão muito nacional e tal, ela é uma deputada de São Paulo, e São Paulo é um estado que não recebe recursos do Fundeb, é um estado rico, é um estado que consegue financiar suas políticas educacionais, diferente de outro estado do Nordeste. Então, é importante que tenha ali um momento, um espaço em que os parlamentares de outra região consigam colocar suas demandas. E aí a negociação política é muito importante. Então, eu acho que a gente tem que, talvez, acabar com essa forma de ver a política e a tecnicidade em polos opostos, porque eu acho que eles não estão em polos opostos. Eu acho que a técnica, ela subsidia a política, e a política, ela é importante para a gente conseguir ser representativa e conseguir trazer as demandas de todo o país. Assim. Então, eu vejo dessa forma. Acho que você está no mudo. Estou no mudo, pelo amor de Deus. Rodrigo, agora eu quero fazer com você essa discussão. Eu quero que você diga um pouco aí, um exemplo dessa dificuldade de vocês de lidar com aspectos técnicos, de lidar com aspectos políticos, como é que vocês lidam com isso e como é que você vê a técnica e a política como coisas complementares, separadas, aonde que uma ajuda, aonde que outra prejudica. Eu vejo que a política, né, é o espaço da voz, né, o espaço de dizer o interesse daquela parte da sociedade que está o parlamentar, que um partido representa. Né? A técnica é o que subsidia que você não faça escolhas no âmbito da política em cima de premissas falsas. É muito perigoso quando isso acontece, porque, como a Thalita falou, os setores da sociedade estão se relacionando na dimensão da sobrevivência das pessoas na ponta, na sociedade. Dependem, uma escolinha no interior de qualquer estado do Brasil, depende ali da merreca de dinheiro para funcionar, mas não pode faltar. Né? E a técnica, ela, como a Thalita falou, eu não vejo elas... Tem uma simbiose, né? Uma é necessária para a outra, porque a política sem a técnica, né? Como é que a pessoa fala uma coisa e vai ser outra, e vai comprometer a vida de toda a sociedade? E quando você trabalha com projetos legislativos, também você tem que se ater à técnica, ICMS, por exemplo. Uma coisa que, assim, dá um trabalho para a pessoa é analisar projetos de legislação de ICMS. Porque é uma legislação muito rebuscada, tem uns convênios entre os estados, né? Tem uma quantidade de incisos enorme em cada parágrafo, em cada artigo, mas tem que ser feito, né? Alguém tem que fazer esse trabalho de olhar um por um, entender e conseguir chegar para o parlamentar e para o povo também, né? E dizer, olha, isso aqui tudo quer dizer só isso aqui, ó. Que o que o Eliomar quer saber na hora de falar o que é que isso afeta a vida das pessoas. Né? E a técnica é o que possibilita isso daí. Então, Diga, Thalita. Só complementando, assim, porque acho que o Rodrigo falou muito bem, assim, né, do que é a política sem a técnica. E eu acho que o oposto também, assim, né, eu acho que um sofrimento que eu tive, assim, quando eu estava um tempo na academia e que depois no terceiro setor era, a gente estudava, tinha grandes ideias, grandes projetos, mas a gente tinha que convencer alguém da política a colocar aquilo na prática, porque senão só ficava no papel, né? Então, eu acho que estar na política te abre margem e espaço para fazer mudanças, transformações tão maravilhosas, assim, com impacto tão relevante. E eu acho que faz todo sentido pensar também que a técnica deveria estar próxima da política, né? Quando eu dou aula, né, de planejamento, a gente tem uma hora que chega nisso, né? Porque a gente vai explicando como é que faz o processo de planejamento, mas no final
as decisões são decisões políticas, né? Se você segue por um caminho ou outro. E o que eu sempre coloco para os alunos é que a técnica é fundamental, como o Rodrigo disse, para você não pegar um caminho de uma maneira equivocada, né? Você saber que você pegar uma determinada rota vai ter tais possibilidades e tais desafios. E se você escolher um caminho diferente, as possibilidades e os desafios são outros, né? Acho que a gente consegue ver hoje aí nesse nosso drama da vacinação, né, bastante isso. No caso que, evidentemente, falta ali uma técnica logística para organizar isso, e a gente tem uma vacinação andando a passos de tartaruga, sem que ninguém saiba como melhorar isso. Então, a decisão de você fazer um processo de vacinação, priorizar determinados grupos, que são definições políticas, elas ficam muito prejudicadas pela falta da técnica, que como seria a melhor forma de organizar esse processo, né? Beleza, eu estou lendo aqui, o professor Lucas colocou aqui que a política pode até dar voz, mas a politicagem foge da estrutura técnica e do querer do benefício próprio. Infelizmente, é o que mais temos acompanhados ao longo desses anos. Vamos falar aqui de um ponto sensível. Quando estamos ali numa discussão política, que nós gostamos, nós queremos, nós pretendemos que seja sempre aquela alta política. E quando a gente começa a perceber que a gente está lidando, na verdade, com interesses paroquiais, pessoas, no caso da Tabata, que não conseguem ver o nacional, ou no caso do Eliomar, que não conseguem ver todo o estado do Rio, apenas um grupo específico, o grupo que ele representa, ou pior ainda, quando a gente está negociando com essa pessoa e você vê que essa pessoa só representa os interesses dela. Como é que vocês lidam com isso? Como é que acontece isso no momento que vocês estão numa negociação que é importante, mas que pode ser que alguém depare com isso? Primeira pergunta, na verdade, antes disso, nessa suposta negociação que eu estou inventando aqui, vocês, como assessores, vocês participam disso ou, na verdade, são apenas os políticos que participam e depois eles voltam para consultar vocês? Como é que funciona esse processo? Eu acho que varia muito, tá? Vou falar da minha experiência com a Tabata. A Tabata tem uma forma de trabalhar muito transparente, muito aberta, então eu participo de muitas reuniões com ela. É muito difícil, muito raro ela estar sozinha numa reunião. Inclusive, essa é uma regra quase assim do mandato, sabe? Até para evitar qualquer tipo de constrangimento ou situação esquisita que a gente não quer passar. Assim, é muito difícil ver alguma coisa para a Tabata nesse sentido, mas a gente não duvida de nada nesse Brasil. Então, a gente tem essa regra, pelo menos no mandato da Tabata, nunca receber ninguém sozinha, então esse é um ponto importante. E aí eu acho que essa questão dos interesses é muito importante o papel da assessoria. Inclusive em fazer levantamentos anteriores, né? Então, a Tabata nunca senta na mesa, seja com parlamentar, seja com alguém de um sindicato, seja com algum empresário, sem ter uma ficha de quem é essa pessoa na fila do pão. Então, quem que essa pessoa, o que ela já defendeu no passado, se é um parlamentar, quem que financiou a campanha deles, qual que é o partido, quais os interesses naquela demanda, justamente para que ela não chegue desprovida de informação, né, e acabe sendo bode expiatório de alguma coisa, mas também que a gente tenha ali ciência, né, de que a gente não seja ingênua em situações que são situações mais... situações um pouco mais delicadas, assim, né? Eu acho que defender interesses é legítimo. Eu acho que a gente que trabalha com educação é muito comum que isso aconteça, né? Interesses de professores, de estudantes, de redes e tudo mais. Mas acho que o que não pode ter é o que o professor Lucas disse, né? Que é politicagem, né? O que não pode ter é um interesse escuso, é querer que esses interesses passem por cima do coletivo, passem por cima do que importa mais para o país. Perfeito. Rodrigo, e no caso de um parlamento estadual, como é que vocês trabalham isso aí, cara?
Isso aí que a Thalita falou acontece cotidianamente, né? Às vezes você tem um projeto e você olha assim aquele projeto, tem alguma coisa errada e procura, e aí em algum momento alguém encontra o jabuti, né? O pulo do gato, às vezes, né? Como diz. Que é uma coisa que precisa ter cuidado, a técnica, né? Ajuda muito nisso daí, mas aí já entra mais a parte da sensibilidade política, né? Dar um exemplo aqui de uma coisa que é pública, né, do mandato. Por exemplo, hoje aconteceu, uma pessoa encontrou um artigo de um projeto de lei que é relacionado a esporte virtual, né, jogo eletrônico, videogame, e dizendo que se caracteriza aquela atividade como atividade cultural. A gente não concorda com essa redação, por exemplo, porque existe hoje uma disputa pelo dinheiro que está no Fundo de Cultura Estadual, né? O governo estadual do Witzel congelou o dinheiro, a área da cultura está penando, né, desde o início desse mandato dele, e para a gente isso é uma questão muito cara. A gente não pode abrir mão, aceitar que se desvincule o dinheiro da cultura para pagar coisas que a gente entende que poderiam ser melhor administradas. E a cultura já é muito carente, ainda mais agora na pandemia, né? Então a gente se depara com isso e tem que pensar, bom, vamos ter que negociar, né? Às vezes a gente consegue aprovar o projeto numa redação melhor e vota favorável, mas se isso continuar no projeto, não sei se vai ser possível. E no parlamento, ali entre os parlamentares, você perguntou também sobre a questão do parlamentar estar sozinho ou não, né? Quem acompanha, tem alguns fóruns, né, também no parlamento, específicos, por exemplo, colégio de líderes, né, para discutir emendas, porque às vezes você tem uma quantidade gigantesca de emendas de um projeto, às vezes os deputados se reúnem, só os parlamentares, às vezes um assessor acompanha, né? Então já tem que chegar lá pronto, né, informado, sabendo do que se trata, o que é mais importante, onde é que dá para ceder, onde é que não dá, porque a presidência da casa está sempre buscando compor e aprovar aquilo que é de interesse da presidência, né? E das forças políticas, a depender do momento. Então, mas assim como no caso da Tabata, né, o Eliomar está sempre também acompanhado de alguém, porque é um cargo de confiança, né? Precisa de alguém, de um assessor, alguém para fazer alguma coisa que, se ele sair dali agora, não vai ser legal politicamente. Né? Tem sempre que ter sua equipe próxima e atenta ali. Agora a gente está trabalhando muito de home office, né? Virtualmente. Então é um novo jeito de acompanhar as agendas, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta. Assim, me parece que a gente tem aí um trabalho que é um trabalho de longo prazo, que existem projetos que demoram muito tempo, como a Thalita falou do Fundeb, né? Um projeto que demorou 5 anos sendo discutido, né? As próprias mudanças de imposto, né, no ICMS, são coisas que nunca acontecem numa agilidade, né? E ok isso, porque você não quer criar um mecanismo de financiamento de longo prazo da educação em uma semana, ou você não vai fazer uma mudança radical com o imposto de uma hora para outra, né? As consequências são muito grandes. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo vocês falando de vários momentos que nos parece assim, que o parlamentar ele precisa ter uma resposta na hora. Né? Passou 5 anos discutindo, mas agora tem a sessão que vai votar, e vai discutir e vai votar. Então, você chega ali, se der um problema qualquer, como é que o parlamentar se vira numa situação como essa? Então, assim, existem situações, me parece, que exigem uma pronta resposta, que não tem tempo exatamente para uma maturação, né? E aí, obviamente, muitas vezes a técnica, né, ou o acesso aos assessores, tudo isso é mais complicado, né? Como é que vocês veem isso? É óbvio que também, se as pessoas são parlamentares, já são políticos já há quanto mais tempo, elas estão mais acostumadas a lidar com esses imprevistos. Mas como é que para um assessor
a gente vê um improviso como esse de um parlamentar para quem a gente está assessorando? Nó em pingo d'água, né? Muitas vezes. Essa coisa do improviso, o parlamento tem o tempo dele, né? As coisas, a sessão vai acontecendo e muitas vezes também surge, a gente dá um jeito de ganhar um tempinho ali, mas em 5, 15 minutos a gente às vezes é obrigado a elaborar emendas, tomar decisões complexas e ter que traduzir, né? Protocolar a emenda, a LERJ é tudo muito físico, né? Agora a pandemia ficou mais eletrônico, mas tem que correr na sala, digitar a emenda, imprimir, assinar o parlamentar, corre, tira cópia, protocola. Ufa, consegui. Antes de ser cantado o projeto, tem os prazos regimentais também. Então, como a Thalita disse, varia. Às vezes o próprio parlamentar junto com os outros ali no plenário, né, conversam, pegam uma impressão do projeto, leem, escreve. É tudo muito dinâmico, assim, é um poder da República, assim, realmente que é muito peculiar, né? Muito peculiar. É a representação do povo ali reunida, bem ou mal, né? Todas as impropriedades, mas é tudo muito de acordo com o diálogo, o entendimento e a confiança. E o nível de confiança varia a cada momento, a cada lugar, mas a política é basicamente confiança, né? Perfeito, perfeito. Thalita? E tem um ponto que eu acho que é assim, bom, eu quando cheguei no Legislativo achei uma loucura a gente decidir projetos, ler um projeto em menos de 1 hora ter que ter uma resposta sim ou não. Eu vinha do Executivo, que era uma coisa assim, a gente passava meses discutindo, pensando, ouvindo 75 mil especialistas antes de colocar na rua. Então, achei super estranho. Mas tem um ponto que acho que é legal explicar, que eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado, que é como que é definida a pauta, né? Porque esse é um processo bastante presidencial, assim, né? E o presidencial do presidente da Câmara dos Deputados, né? Então, na Câmara hoje, né, principalmente nesse modelo que a gente está, que é um modelo que as comissões não estão funcionando e que a gente está 100% remoto, com o plenário apenas funcionando, quem define a pauta é o colégio de líderes, mas que tem quem traz a pauta, quem tem a principal autonomia para definir a pauta é o presidente. Então, isso diz muito, assim, porque, no fundo, você não define o projeto que vai ser votado pelo projeto que foi o primeiro a ser protocolado, não existe uma fila dos projetos, né? Também não existe uma discussão sobre a urgência do projeto. Esse projeto é mais urgente, é menos urgente. Não, o que existe é uma pressão, e aí sim, política, que pode vir desde a presidência da República, então da Casa Civil, fazendo uma pressão para algum projeto ser aprovado, então como foi no caso da reforma da Previdência, por exemplo, como foi do Banco Central mais recentemente, ou existe uma pressão popular de alguns setores que estão se organizando para isso, que foi o caso do auxílio emergencial, que teve uma participação muito forte da sociedade civil, movimento negro, Rede Brasileira de Renda Básica e por aí vai. E também agora nessa discussão que está tendo sobre a ampliação do Bolsa Família, eu acho também, mesmo do Fundeb, assim, setores da educação, professores, sindicatos, terem se organizado para ter a votação do Fundeb. Então, eu acho que, assim, tem uma questão e isso diz muito sobre como a Câmara e o Legislativo, no geral, é mesmo a casa do povo, como o Rodrigo falou, porque ela, por incrível que pareça, ela responde muito às demandas populares, assim, ela tem um impacto muito grande, ela é muito suscetível a esse tipo de narrativa, a narrativa da mídia, a narrativa do que estão falando nas redes sociais e por aí vai. Tem um lado positivo disso, que é estar aberto às demandas populares, mas tem um lado negativo, muitas vezes, que é deixar a técnica de lado, né? Então, acho que é aí que serve o papel da assessoria, de tentar sempre lembrar que a técnica é importante, que aquela política pode ter um impacto negativo, se a gente for por esse lado ou por outro. Dito isso, eu falei só rapidinho de como são as emendas, as pautas são definidas, mas por quê? Geralmente, na Câmara dos Deputados, elas chegam com 24 horas de antecedência, então a gente tem 24 horas para definir vários projetos, e por isso a importância da liderança, do gabinete compartilhado, desses experts que vão estar trabalhando e passando os insumos para o parlamentar, para ele ver como que ele vai orientar o voto.
Mas também, no meio do plenário, pode ter alguma mudança de uma emenda, né? Que é quando você muda um artigo, você muda uma redação específica que está na lei, que pode mudar tudo. Você pode tirar a palavra não, por exemplo, e acabar com o ICMS. Você pode colocar a palavra vinculado e acabar com a vinculação de receitas de educação e saúde, por aí vai. E aí, nessa hora que eu acho que é tão importante ter uma assessoria dentro do plenário, e aí eu acho que nem com a situação remota isso está prejudicando um pouco, ou ter tido uma discussão anterior em comissões. Então, eu acho que esse ano, assim, a gente passou muitas discussões no plenário, no Legislativo Federal, foram truncadas, esse ano não, desculpa, 2020, foram truncadas e foram rápidas, porque não teve amadurecimento nas comissões. As comissões costumam fazer esse papel, assim, de olhar o projeto pela perspectiva de educação, orçamento, justiça, para depois chegar no plenário mais amadurecida. E esse ano não teve isso, então muitos projetos passaram pelo plenário sem a gente ter, assim, com 24 horas de antecedência. E aí também a questão do lobby fala mais alto, né? De quem tem acesso a algumas pessoas, quem tem acesso ao ministro da Economia, quem tem acesso ao presidente da Câmara, e por aí vai. De novo, estava lá com o meu microfone desligado. Pessoal, vou pegar aqui uma pergunta aqui do professor Acúrcio Davi. O professor Acúrcio é o nosso coordenador. Ele faz questão que a gente sempre diga que ele é o coordenador pro tempore. Ele não quer muito pegar isso, mas é o coordenador pro tempore por causa da pandemia há quase 2 anos. Então, ele vai cumprir o seu mandato mesmo. E ele está perguntando assim, dos vários desafios de assessor parlamentar que a gente vem discutindo aqui e todos os outros que vocês vivenciam, pessoalmente, qual vocês acham que é o que mais aflige vocês? Qual é a maior dificuldade pessoal que vocês acham que vocês enfrentam nesse caminho da assessoria parlamentar? Rodrigo, você gostaria de começar? Posso falar. Essa parte... Eu acho que a parte difícil é o que acumula de sentimentos, né? Assim, a gente está, por exemplo, me lembro muito bem, final de 2018 e final de 2020 foram 2 momentos assim muito intensos para mim, né? Uma carga eletrizante, digamos, porque a gente se depara muito com a injustiça, né? Injustiça, como a Thalita falou, derivada do lobby, da politicagem, vamos falar assim de forma geral, né? Por exemplo, a bancada do pessoal enfrentou aí, né? Governo Cabral, governo Pezão, parlamentares presos e situações assim completamente escabrosas que a pessoa não é que nem ir para o trabalho, redigir uma petição ou outra e depois ir para casa. Há muitas vezes ânimos muito exaltados entre os setores da sociedade, né? A relação entre parlamentares também muitas vezes é tensa. Assim, eu já vi o Eliomar assim, indignado em plenário e com razão, né? Às vezes tem coisas que exigem realmente um pouco mais de ênfase, né? De sangue mesmo, assim, no sentido não literal, né? Claro. Boa. Eu acho que essa questão emocional realmente é pesada, assim, tem dias que eu não quero assistir Jornal Nacional, que eu peço para o meu marido desligar, assim, falo, não, desliga que eu não quero assistir, porque... Eu passei 3 meses depois da eleição do Bolsonaro sem assistir nenhum jornal. Eu falei, o dia já foi tenso o suficiente para eu ter que ver tudo isso em retrospectiva agora. Mas eu acho que tem um papel que eu acho que é de toda assessoria, não só do legislativo, mas também assessoria executiva e tal, que é muito importante e que eu acho que é difícil de fazer quando no começo, depois que você pega a manha, você faz mais, assim, mas quer saber falar não para o parlamentar, assim. Quando ele vem com alguma ideia, com algum projeto, alguma coisa, você fala assim, cara, não, eu acho que isso não dá, eu acho que isso tem vários problemas, eu acho que isso vai impactar isso, aquilo, acho que a gente devia ir para o outro lado. É claro que nem sempre o parlamentar vai ouvir assessoria, né? Afinal, eu sempre brinco com a Tabata que é isso, né? É ela que tem os 300 mil votos, não eu.
Mas, assim, eu sinto que tem coisas que eu acho que é importante você alertar e falar. E eu acho que essa é a diferença de um bom assessor e um mau assessor. Porque acho que é muito fácil você cair naquela situação em que você fica ali só dizendo sim, claro, sim, senhora, vamos fazer, tal, vendo que alguma coisa vai dar problema e sem falar nada. Então, eu acho que saber dizer não, saber alertar quando alguma coisa foi errada, mesmo posterior, assim, fez uma entrevista, achou que a frase não caiu tão legal, tal, depois falar, putz, achei que aquela fala sua pode ser distorcida e deve dar problema, eu acho que é fundamental, assim, para um bom assessor. Deixa eu fazer aqui uma outra pergunta agora que foi colocada aqui pelo professor Lucas. Né? O Rodrigo começou falando aí muito dessa questão emocional, né? Principalmente dos embates que existem no parlamento. Né? Então, é um momento tenso, é uma definição que sai. Thalita falou aí muitas vezes que as pessoas são mal interpretadas, ou na verdade é torcido o que o parlamentar fala, esse tipo de coisa. Agora, o Lucas está perguntando aqui uma coisa também pessoal para vocês, assim, mas como que rebate em vocês, muitas vezes, essa situação de acusações contra os deputados? Né? Então, no caso da deputada Tabata, né, existe muita gente que não gosta dela, tem muita gente que gosta e vota nela, mas muita gente que não gosta dela. E aí sai xingamentos. Na internet, então, é uma coisa de louco, né? Então, nossa, não sei o quê, como é que votou nisso, como é que faz aquilo. Muitas vezes você não tem um debate respeitoso, minimamente respeitoso. Muitas vezes isso não ocorre, né? E aí, eu acho que seria interessante a gente também falar aqui para quem está nos ouvindo, assim, como é que vocês pessoalmente se sentem na medida em que vocês chegam, de repente, para conhecer uma pessoa, e falar, esse aqui trabalha para o deputado Eliomar Coelho, ou para a deputada Tabata, nossa, aquele safado, ou então generaliza, político é tudo safado, é tudo ladrão, como é que você aguenta? Como é que vocês levam isso para a vida pessoal de vocês, né? Já que Thalita falou no começo, o Rodrigo concordou, que é um trabalho 24 horas, 7 dias por semana. Como é que funciona isso para vocês? Olha, eu acho que é complicado, assim, acho que, enfim, a Tabata, ela realmente desperta esses sentimentos, assim, amor e ódio, né? Mas a sensação que eu tenho, assim, e até quase uma missão social, assim, ou pública, que é desmistificar um pouco do que é ser político, assim, sabe? Eu acho que durante muito tempo eu tinha esse medo, assim, eu lembro a primeira vez que eu falei que eu ia trabalhar no MEC e tal, meu pai ficou desesperado, assim, o que você vai fazer? Por que você vai fazer isso com a sua vida? Como se eu tivesse indo para uma guerra, né? E aí eu acho que foi interessante eu viver tudo isso, trabalhar junto com política pública, tenho certeza que eu gostaria de trabalhar nesse meio, e eu acho que quando eu chego nessas rodas e que existe essa percepção, né, de política é tudo safado, a Tabata é isso, é aquilo, tal, eu acho que cabe ali também da minha função desmistificar um pouco isso, porque acho que as pessoas também têm essa visão quando está muito longe, né? Agora, quando senta na mesa para conversar com alguém que trabalha com a política e tal, começa a entender, vê que não é assim, né? As pessoas têm uma imagem de que eu chego com uma mala de dinheiro do trabalho e saio distribuindo, e que existe corrupção o tempo todo, e que você vê o tempo todo esse tipo de atitudes e tal. É claro que a gente sabe que existe, e a polícia e o Ministério Público está aí para mostrar e punir os culpados, mas eu acho que um pouco naquela linha da frase na frase clássica, assim, né, do Platão, assim, né, que todo mundo pode não gostar de política, não tem problema nenhum. O problema é de que você não gostar de política, que você vai ser governado por quem gosta dela, né? E não necessariamente as pessoas são pessoas boas. Então, acho que a gente tem que ocupar mais a política, e eu acredito muito nisso, assim, de trazer mais pessoas boas para a política, de fazer uma renovação de fato, assim, não só uma renovação de nome, mas renovação de práticas, renovação de ideias, de mostrar que esse espaço é nosso também, sabe? De mulheres, de homens, de jovens, da periferia, gays. Eu acho que trazer uma ideia de que todos nós podemos estar naquele espaço, aquele espaço nos representa e podemos fazer parte daquilo. Então, acho que essa é a minha função também um pouco. Perfeito. Rodrigo, e você? Essa
muitas vezes a gente se depara, né, com algumas situações que não é fácil de driblar, de escapar assim de contato com algumas coisas que não são agradáveis, né? A simples discordância, na verdade, faz parte da política. A gente quer, hoje em dia, inclusive, que é de esquerda, no momento que a gente está, o contexto, a conjuntura, é sempre trabalhoso, né? Conversar com as pessoas, ainda mais em época de fake news, ainda por cima, que sempre existiu, mas nessa dimensão do alcance das redes sociais, da internet, nunca se viu. Mas, assim, acho que também, aqueles que são parlamentares legítimos mesmo, né? Cada um tem uma peculiaridade, um talento e um jeito também para lidar com as pessoas. Tem um cuidado da assessoria, óbvio, alguns demandam mais, outros menos atenção para a parte da segurança, né? A gente aqui no Rio de Janeiro está ainda atravessando um momento que está podendo melhorar, mas a gente lida com tranquilidade também, né? Os parlamentares, quando têm essa legitimidade, eles transitam onde, né, representam aquelas pessoas. Então, isso traz uma satisfação também, uma tranquilidade de saber que a gente está fazendo alguma coisa que está fazendo bem para alguém, né? E aí traz esse conforto para a gente. Perfeito. Deixa eu fazer aqui para vocês uma pergunta aqui de um aluno nosso. Só que ele está falando aqui do mandato de vocês, o Iamar está falando do mandato de vocês, não, do mandato dos quais vocês trabalham, tá? Mas vamos ampliar isso, no caso seu, Rodrigo, para a Assembleia Legislativa, no caso seu, Thalita, para a Câmara. Se vocês conhecem algum projeto do tipo deputado por um dia, alguma coisa que estimule essa participação, esse conhecimento, e como é que funciona, se vocês sabem como é que funciona isso. Eu falar que eu vi de perto, né, na Assembleia, a retomada de um projeto que existe lá, muito bonito, que é o Parlamento Juvenil, né? A Câmara tem também, a Thalita deve conhecer, né? A Tabata, como parlamentar jovem, deve ter algum contato. É um projeto, né, da Assembleia Legislativa em que é feita uma eleição nas escolas do estado inteiro e cada cidade elege algum representante, né? E esse projeto, por exemplo, estava parado há muito tempo na Assembleia Legislativa e em 2015 o presidente era o Jorge Pisciani, né? E uma conjuntura meio estranha, mas o Anderson e mais alguns parlamentares mais jovens, né, conseguiram retomar esse projeto. E acontece normalmente todo ano. Ano passado eu acho que não aconteceu, né, por causa da pandemia. Mas 92 jovens, né, vem passar uma semana no Rio de Janeiro. Eles fazem uma simulação do processo legislativo. Eles apresentam projetos, né, esses projetos são votados em comissões eleitas por eles. E tem assim uma semana de parlamentares e tem contato com o trabalho na Assembleia, visitam, né? E eu já vi alguns projetos, né, serem aproveitados, bem aproveitados. Já tive a oportunidade de estudar mais de uma vez a lista dos 92 e ver ser votado, aprovado alguns projetos que foram idealizados pelos parlamentares juvenis, né, e apresentados por algum parlamentar que se identificou com aquele projeto. Então, um trabalho bem legal que possibilita esse conhecimento, né, nas cidades e formar também lideranças políticas. A gente fez todo o estatuto vedando que maiores de 18 anos, estabelecendo a idade para que também nenhum candidato a vereador de jovem do interior fosse para o Parlamento Juvenil só para angariar voto, né? Mas acontece também, é legítimo, né? Geralmente os líderes de Grêmio participam, há disputas, às vezes fervorosas, muito interessante, assim, ver os garotos interessados, né, pela política. Perfeito, Rodrigo. Só para esclarecer aqui para o pessoal que está vendo aqui da UFAL, né, que são 92 representantes, porque o Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. Né? Isso. Thalita, e no governo, no Congresso, existe algo semelhante?
coletivo ou de gabinetes específicos? Você sabe como é que é? Tem esse mesmo parlamento jovem que o Rodrigo comentou. São 5 dias que passam na Câmara dos Deputados. Também são estudantes do ensino médio, do Brasil todo. E é muito legal, assim, porque eles fazem bem na época que está de recesso, então a Câmara está vazia, então eles ocupam mesmo o espaço ali onde fica o plenário. E uma coisa muito legal é que eles dividem por partidos e lideranças. Então, tem o pessoal líder do Democratas, líder do PSDB, do PT. Então, e tem que representar mesmo as demandas daquela ideologia, daquele segmento. Assim. Então, é bem legal. A gente tem até, coincidentemente, tem um estagiário que trabalha com a gente, que participou do Parlamento Jovem Brasileiro. Ele estudava em Brasília, é de Brasília e trabalha hoje com a gente. Perfeito, perfeito. Aqui um outro aluno nosso, Raoni, ele tem, o Raoni é também um advogado, que nem vocês, então acho que inspirado na trajetória de vocês dois, ele também está querendo aqui dicas, conselhos, né? Como é que alguém que quisesse seguir por esse caminho deveria fazer para conseguir também se engajar mais nesse trabalho de assessoria legislativa, né? Não necessariamente em nível estadual ou federal, mas até nos próprios municípios, né? Essa é a questão dele aí. Claro, temos um critério subjetivo nas contratações de cargos em comissão, né? Mas, como atuais trabalhadores na área, o que vocês diriam para os que pretendem seguir por esse caminho? Vai lá, Rodrigo. Eu acho que tem uma questão de qualificação técnica mesmo, que eu acho que é importante, assim, eu acho que, para mim, pelo menos, foi um fator decisivo ter trabalhado com educação antes, saber da pauta de educação e ir trabalhar com uma parlamentar da área de educação, então acho que isso faz diferença. Acho que tem também uma questão de estar atento a esses processos seletivos, porque falta gente boa no legislativo muitas vezes, então a gente está sempre em busca, querendo saber se tem pessoas que estão querendo trabalhar nessa área e tudo mais. E acho que também tem uma questão e aí um pouco de entender o quanto vocês querem isso ou não, mas tem alguns concursos públicos dessas casas, né? Então, mesmo a casa legislativa aqui em Brasília, tem concurso do consultor do Senado, consultor da Câmara, tem concurso no Senado para técnico do Senado também, que é super bacana, e aí você consegue trabalhar com diferentes parlamentares. Então, acho que tem algumas formas de entrar, mas acho que a primeira porta, assim, eu diria que é estar atento a esses processos seletivos que acontecem no Brasil todo e que valem muito a pena. Eu concordo com a Thalita, né? Acho que, em primeiro lugar, vem essa questão da capacitação, da pessoa poder atender ao que é necessário no dia a dia do trabalho, mas para chegar, né, acho que tem alguns caminhos. Tem o caminho dos concursos públicos, né, das casas legislativas no Brasil inteiro, né? Tem a Câmara de Vereadores, as Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados, Senado, mas tem também a parte política, que eu penso que é uma coisa que o ideal é quando acontece assim de forma orgânica, né? Ou quando tem um processo seletivo específico. Às vezes um mandato precisa de uma pessoa de arquitetura e urbanismo, né? Vai fazer uma seleção para escolher aquela pessoa. Mas às vezes também acho que acompanhar também o trabalho daquele projeto do parlamentar, da parlamentar, é importante. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que hoje está na política há muito tempo, mas que se apresentou assim, saindo da faculdade, e falou para um parlamentar que ele gostava e acreditava que queria trabalhar para ele. Ele, não tenho vaga aqui não. Ele falou, não tem problema não. Eu venho para cá tantas vezes por semana, tal horário, voluntariamente. Beleza. 1 ano e meio depois, ele começou a trabalhar e ficou anos trabalhando com esse parlamentar, né? E, enfim, está perto, né? Porque, no fim das contas, é a pessoa que representa uma população, uma determinada quantidade de pessoas, ela
tem muito mais a fazer do que ela é capaz de fazer sozinha. Então, quem está perto, né, se for capaz e tiver uma confiança ali na relação, acaba acontecendo. Né? Mas há diversas formas de se aproximar, participar das reuniões dos partidos, participar dos eventos públicos, fazer pesquisas e contribuir nas discussões, mandar e-mail para parlamentar. Muita gente faz isso e acaba se aproximando. O Iamar aqui, ele está lembrando, né, está falando do senador por Alagoas, o Rodrigo Cunha. Diz que ele faz prova para as seleções dos assessores, né? E aí ele pergunta, né, como vocês entraram, né, que foi aquilo que a gente discutiu no começo, né? E eu acho assim que até a diferença da trajetória de vocês, né, quer dizer, a Thalita fez um processo seletivo parecido com esse aí que foi citado, né? Você mandou um currículo a partir de um edital, etc. e tal, né? E o Rodrigo já teve vários conhecimentos, já trabalhava na Câmara, né? Então tinha ali uma proximidade, tinha uma experiência diferente. Mas o que eu acho que é comum na história de vocês dois é o fato como vocês se interessavam, a fato como para vocês a política era uma coisa importante, né? E como que esse trabalho de assessoria acaba sendo uma decorrência já de uma militância, né, anterior que vinha, né? Então, na verdade, não é que você decide exatamente, nenhum de vocês decidiu exatamente, quando eu crescer, quando eu acabar minha faculdade, eu vou querer ser assessor legislativo, né? Não é uma coisa que foi planejado dessa forma, mas que vocês foram construindo por causa desse interesse e por causa dessa militância mesmo, em prol de políticas públicas, de áreas específicas, né? Então, é como vocês falaram, assim, são várias possibilidades, né, desde que você consegue acessar, desde que você tenha a iniciativa e esteja atento para elas, né? Bueno, pessoal, já temos aqui quase 1h15, quase 1h15 não, já passamos aqui de 1h17 aqui de nossa conversa, tá certo? Queria agradecer muito a vocês aí por essa nossa discussão, a abertura do semestre aí para os nossos alunos. Lembrando aos alunos aí que nós temos amanhã palestra com o professor Rodolfo, que será pelo Google Meet, né, discutindo a questão da modernização na cana-de-açúcar, que foi o tema do doutorado que ele defendeu tem menos de 2 meses. Então, a gente vai tanto conversar a respeito do que ele estudou, mas também desse processo de elaboração de um doutorado, como é que se entra nisso, esse processo acadêmico, né? E todos os dias, quarta-feira, a professora Curcio, quinta-feira eu mesmo vou estar falando aqui de políticas públicas, sexta-feira o professor da UFO, o César, vai estar aqui falando de finanças públicas, uma primeira semana toda para voltarmos às aulas numa dinâmica, pelo menos, diferente, já que estamos remotos, em pandemia, que a gente também mude a nossa dinâmica. Queria agradecer muito, Thalita, muito, Rodrigo, e queria deixar aqui para vocês o espaço para vocês darem o tchau aí para os nossos alunos e falarem aí, passarem a mensagem final aí que vocês querem. Eu vou deixar a Thalita concluir. Bom, quero agradecer, né, Rodrigo? Muito legal o debate aqui, ter essa oportunidade de, por meio de suas provocações, né, fazer até uma reflexão sobre a minha própria vida, assim, e poder ouvir também da experiência da Thalita. A Thalita é uma parlamentar muito séria, muito competente, que eu admiro o trabalho dela, né? Hoje estamos, assim, em campos políticos muito próximos, né, contra aí essa onda autoritária, né, que fica rondando a democracia, mas tenho certeza que em breve a gente vai conseguir superar esse momento e poder colher alguns frutos bons do trabalho na política e ser mais feliz, né? Poder ter mais facilidade assim para lidar com os próprios sentimentos no dia a dia. Mas tudo de bom aí para vocês, saúde, usem máscara, se previnam, porque é importante a gente cuidar da saúde uns dos outros.
Rodrigo, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer aqui esse bate-papo. Como o Rodrigo falou, foi um momento de reflexão também de trajetórias. Queria me colocar à disposição também, depois, para quem tiver alguma dúvida sobre como que é trabalhar no Legislativo, se tem algum ponto que não ficou claro. Enfim, o Rodrigo tem meu contato, pode passar para vocês. E dizer também, assim, que para a gente tentar ver a política com os bons olhos. Acho que tem muita gente boa, ainda são poucos, mas acho que tem muita gente boa fazendo um trabalho bacana, querendo mudar o Brasil, e estamos precisando cada vez mais de pessoas boas ocupando a política, né? Então, seja de forma direta, sendo candidato, mas seja numa assessoria, num projeto social, num movimento social. Acho que é muito importante contar com a ajuda e apoio de pessoas boas e qualificadas como vocês. Então, muito obrigada por esse bate-papo. Espero ter conseguido influenciá-los positivamente em relação à política. Um beijo. Eu acho que conseguiram sim, porque o pessoal está aqui fazendo comentários bastante elogiosos. Flávia até se empolgou e convidou vocês para nos visitar em Alagoas. Então, quando vocês tiverem uma brecha na agenda, também estamos à disposição. O maior prazer. Pode ter certeza, está na minha lista aí de estados para visitar. Perfeito. Então, pessoal, estamos encerrando aqui essa atividade. Muito obrigado por todos que acompanharam. Amanhã temos aí vários outros, a partir de amanhã, né, ao longo da semana, temos outros encontros. Quero vocês presentes novamente, quero que vocês ajudem a divulgar esse processo para a gente ter mais gente, tá certo? Para assim a gente conseguir fortalecer uma tradição de atividades diferenciadas quando a gente começa e termina os nossos semestres. Ok? Um abraço a todos, muito obrigado. Até logo.